Hoje é dia 31 de dezembro de 2020 e foi um ano marcado lógico, né, pela pandemia do Covid-19 e também pela obrigatoriedade do isolamento social, né? Claro que muita gente, por questões financeiras, de trabalho, não conseguiu exercer esse seu direito, né? E muita gente que poderia ficar isolado escolheu não. E, de qualquer maneira, essa associação entre o isolamento e os trabalhos do Edward Hooper foi feita por algumas pessoas, não é uma ideia original, né, que eu estou passando, mas reportagens lembrando desses trabalhos e como que eles passam essa ideia de uma melancolia, de uma tristeza, de algo que está acontecendo e você não tem muito controle, né? Então esse vídeo eu vou me basear nesse livro aqui, do Hopper, que é o Rolf G. Renner. E aqui tem a carinha do Hopper, o autorretrato. Ele foi um pintor estadunidense, né, que nasceu em 1882 e morreu em 1967. Ele começou fazendo ilustrações, curso de ilustração, depois um curso de arte e passou uma temporada na Europa, foi influenciado por impressionistas e aos poucos foi descobrindo o seu estilo, que ao mesmo tempo que é simples, é enigmático, porque ele coloca as pessoas numa espécie de reflexão e até os monumentos, as casas, eles estão isolados e tem uma luz que reforça esse isolamento, essa luz direta, uma luz focada. E então vários desses trabalhos lembram o que a gente está passando, né? Momentos que parecem corriqueiros, mas que existe algo de tão realista que parece fantástico. Esses são características do trabalho do Hopper. Ele fala sobre momentos cotidianos, mas através de uma teatralidade que ele cria, um jogo de luzes e de enquadramentos, a coisa fica parecendo mais alucinógena do que realista. Então, vou mostrar alguns trabalhos do Hopper. Aqui nesse livro tem vários trabalhos interessantes. Por exemplo, vou pegar alguns aleatoriamente só para reforçar essa coisa que eu estava falando e do isolamento e tudo mais. Esse daqui, por exemplo, é um desses trabalhos que mostra ao mesmo tempo uma melancolia e uma vida pacata. Parece que nada está acontecendo, a gente não sabe se há alguma ação dentro desse estabelecimento, está vendendo alguma coisa, mas essa pessoa sozinha, sentada na calçada, lembra essa alienação das coisas ao redor, lembra algo também irreal, fantástico, né? Essa imagem, por exemplo, da capa, né, é o trabalho que ficou mais conhecido dele. Tem muito disso. A imagem está cortada, mas vou botar essa imagem completa. E lembra esse tipo de fantástico, sem nada de exótico, né? Ao mesmo tempo, ele aumenta um pouco os lugares para as pessoas parecerem ainda menores, como abandonadas, né? E também existe um conflito e um certo antagonismo ou uma certa é, disputa entre o homem, entre o ser humano, melhor dizendo, e a natureza. Então, por exemplo, vou pegar aqui algum trabalho dele que fala sobre isso. Quando ele, por exemplo, pinta essa mulher aqui junto a uma natureza, né? Então
existe uma separação, né, uma parte de cimento que separa a natureza, então a natureza vai invadir, é uma preocupação do Hopper, a natureza invadindo a vida dos personagens. E essa, por exemplo, é a mulher dele, né, a Josephine Hopper. Ela serviu de modelo para a maioria dos trabalhos dele, se não todos. Ele também pousava para os seus próprios trabalhos, né? Ele, por exemplo, aqui ele se retrata aqui nesse personagem e ela nesse, né? A sua companheira também era pintora e parece que ele foi influenciado por ela no sentido de que no começo usava tons mais terrosos e mais fechados e ela tinha uma paleta mais brilhante. E ele absorveu isso dela, ela ajudou ele, foi empresária dele durante a vida. E aqui diz até que existia uma certa disputa velada entre os dois. Aqui é ela também. Ele pintou vários nus femininos, usando sua companheira como modelo, e ao mesmo tempo existe esse nu aqui, tem a questão da janela, né? A janela como esse espaço entre, que cria as ligações entre a vida de dentro e de fora, o interior e o exterior, né? A nossa mente e o mundo aparentemente descontrolado, né? E a questão do autocontrole também, eu acho que passa no trabalho do Hopper. Ele teve uma vida pacata, ele teve uma vida, como eu posso dizer assim, sóbria, controlada, e acho que isso tem a ver com os trabalhos dele, ao mesmo tempo que quando ele mostra coisas tão simples, como por exemplo, a pintura de uma casa, essa casa ganha contornos fantásticos. Por exemplo, aqui um trabalho dele, uma casa isolada, meio que parecendo que é um personagem essa casa, né? E essas casas tipicamente estadunidenses, de 2 andares e com uma arquitetura da época, né? Mostrando, por exemplo, mostra 2 tipos de arquitetura diferentes. Tem uma ponte passando embaixo e a casa isolada, né? Então, o sentido de uma solidão humanizando esses objetos arquitetônicos, né? E, bom, vários trabalhos dele lembram e suscitam a contação de histórias. Então, vários cineastas se influenciaram pelo trabalho dele. O Wim Wenders fez um filme onde usava cenas que pareciam com o trabalho do Hopper. Também fez um filme especialmente com imagens 3D que lembram as telas do Hopper. E existe então essas marcas da sociedade estadunidense ali, classe média, classe alta, né? Então são imagens muito limpas, são lugares muito ordenados, né? E ele exagera essa ordenação, né? Tira tudo que não pareça essencial e às vezes alonga janelas muito grandes, paredes muito altas, esse tipo de coisa. Vou buscar aqui alguns trabalhos que mostram isso. Esse trabalho também é bem interessante, né? Um posto de gasolina em meio à natureza, então a natureza é escura, né? Parece que vai dominar esse lugar, que ao mesmo tempo tem uma pintura assim muito forte, né? Muito límpida, brilhante, um vermelho muito forte, mas ao mesmo tempo ele parece excessivamente artificial, né? Perto das coisas da natureza. Então, nesse livro, um crítico fala o seguinte: na verdade, ele estava querendo fazer coisas muito simples, né? Mas a nossa sociedade não aceita coisas tão inocentes, então a gente vê alguma coisa satírica nesse trabalho do Hopper.
do Hopper, mas ele mesmo afirma que ele só queria pintar lugares e coisas que ele achava interessante e, bom, ia mostrar aqui a questão do aumento das coisas, né? Aqui, por exemplo, novamente a sua modelo Josephine, a Joe, numa espécie de comboio no trem, né? Então, ao mesmo tempo, ele aumenta assim, o tamanho do teto, né? E deixa eu ver se tem mais um aqui. A questão da janela, essa janela aqui muito grande, né? Uma mulher no hotel. É uma janela exagerada, né? Sempre a questão da natureza, as cidades. E ele usou a sua companheira, né, em várias situações, em várias idades, em várias fases. Aqui ela está indo ao sol, então o vestido vai ficando mais transparente. E aqui tem a questão da janela que eu falei, uma janela muito grande e que mostra esse elemento que perpassa a civilização e a natureza, né? Então, estou olhando aqui as minhas anotações e acho que esse momento de clausura necessária, né, lembra um pouco realmente essa questão do Hooper, e lembra principalmente porque muita gente, uma questão social, né, muita gente que pode fazer o isolamento é a classe média, né, que tem mais condições de fazer trabalhos remotos e pela internet e tudo mais. E, bom, estamos terminando 2020, né? E esperamos que esses trabalhos não sejam mais tão modelos de isolamento, né? Mas não sei, acho que 2021 vai ser a mesma coisa. Vou mostrar como último trabalho aqui, Sol da Manhã, de 1952. Esse trabalho do Hooper mostra novamente sua modelo Josephine tomando sol diante de uma janela. Essa janela é exagerada também, né? E mesmo uma pessoa tomando sol, parece que vem uma situação de calmaria, de até tristeza, né? É um sol que parece que é em si melancólico, né? Ele tem esse foco e essa força de, mesmo algo que lembre alegria, né? A luz do sol, consegue, nos trabalhos do Hopper, passar a ideia de solidão, de tristeza, melancolia, etc. Então eu só queria mostrar esses trabalhos que mostram esse ambiente sóbrio e mas para que a gente, quem sabe, né, em 2021 a gente consiga explodir, né, e encontrar os amigos e fazer coisas interessantes. E se não puder também, né, vamos ficar em casa.